muitos profissionais ainda reduzem a acne a uma lesão isolada, né? Tipo oleosidade, cravo, a inflamação, cravo, espinha. Mas na verdade, a acne, ela é multifatorial. Ela nasce dentro do folículo pilosebáceo. Na verdade, é a mesma estrutura onde se desenvolve o pelo ou o sebo. Mas ela é modulada por alguns fatores hormonais, inflamatórios. E o que muita gente esquece é que muitas vezes ela tem a ver com o emocional, não só com os hormônios, não só com os fatores que a gente já conhece que desencadeiam a acne. Mas a ansiedade, por exemplo, é um fator essencial para a gente levar em consideração. Ela não só altera a produção sebácea, como ela também impacta diretamente nos hábitos, respostas inflamatórias da pele, pH. Ela demanda em várias coisas. Eu costumo dizer que um problema emocional acaba virando um problema hormonal também. Então, no episódio de hoje da série A Pele Fala, você vai entender como a ansiedade influencia diretamente na acne. Desde a produção de sebo até a inflamação crônica. Muitas vezes, isso se torna mais agressivo ainda quando a gente fala de acne adulta, que é um problema sério até para a gente tratar. Então, o mais importante é que nesse episódio você vai descobrir por que a leitura correta desses sinais, né, é essencial para a gente construir aquele protocolo realmente eficaz. Então, se a pele fala, a gente tem que saber ouvi-la. E esse é o episódio de hoje. Então vem comigo falar sobre estética inteligente. Já curte esse vídeo, se inscreve aqui nesse canal se você não for inscrito. Toda semana tem vídeos novos aqui. E você encontra nesse canal o melhor conteúdo de raciocínio clínico para estética, uma estética realmente inteligente. Então, como eu falei no início desse vídeo, a acne não começa do nada. Ela começa dentro da unidade pilosebácea, que é o folículo piloso, né, associada à glândula sebácea, uma estrutura única, onde eu tenho excesso de sebo. E por conta de bactérias, e por conta até de eu muitas vezes abrir a estrutura dessa pele, eu tenho a inflamação. E aí, esse é o terreno perfeito para lesões, para bactérias, né? Principalmente se eu não tiver uma pele muito saudável, porque uma pele saudável eu vou ter umas bactérias do bem morando nela, então eu vou tendo uma pele mais fraquinha, mais adoentada, e eu vou ter um campo muito satisfatório para as bactérias do mal. Então, quando a paciente está ansiosa, ela começa a ter esse processo intensificado, sabe? Porque a ansiedade, ela altera os nossos hormônios, a gente começa a liberar mais hormônios de forma desequilibrada, vamos dizer. Isso acelera a inflamação e influencia diretamente no comportamento, tanto do paciente quanto da pele. Então, é algo que não tem como desconectar a pele do sistema nervoso e do restante dos outros órgãos. E é muito importante que eu entenda essa relação para que eu consiga atingir o objetivo do raciocínio clínico estético, desenvolver um tratamento mais adequado, mas aprender a fazer essa leitura do que está piorando ou desenvolvendo a acne nesse meu paciente, nessa minha paciente. Porque normalmente a acne adulta, ela incide mais em mulher. Então, lógico que começa tudo pela produção excessiva de sebo. Isso é normal. Tudo começa com a glândula sebácea que fica aumentada, descontrolada, produzindo sebo em excesso, a pele fica extremamente oleosa e esse sebo se acumula lá dentro da estrutura e cria o primeiro sinal do desequilíbrio, que são os comedões, né? Comedão aberto, comedão fechado, pelo excesso mesmo da produção sebácea. Só que quando essa pessoa está ansiosa, há um aumento de cortisol, que é o hormônio do estresse. E a ansiedade, ela ativa diretamente esse eixo hipotálamo, hipófise, adrenal e eleva o nível de cortisol. Olha que loucura, esse hormônio do estresse, ele estimula mas diretamente as glândulas sebáceas, sabe? Ele vai intensificar e muito a oleosidade. Então esse é um aspecto para a gente observar não só na pele oleosa. E o resultado é uma pele, sim, sempre oleosa, ideal para acne, que a gente vai encontrar as peles oleosas e as peles acneicas. Lembrando, nem toda pele oleosa é acneica,
mas toda a pele acneica, ela está oleosa. E outros hormônios também, lógico, que desequilibram muito a pele. O estresse, ele não afeta apenas o cortisol, tá? Ele desregula os andrógenos, como testosterona, né? A dihidrotestosterona, depois a gente vai falar em outro vídeo também sobre queda de cabelo. E é por isso que a acne inflamatória é tão comum até nessa região mandibular, sabe? A gente acaba pensando muito assim, onde é que eu tenho a maior incidência de acne? Onde eu tenho glândulas sebáceas com um aumento maior de produção. Onde é? Rosto, colo, costa. Eu nunca vou ter acne na palma da mão, na planta do pé, né? Ah, mas tem no bumbum. No bumbum já é uma foliculite. Também um assunto para um outro vídeo. E quando esses hormônios começam a desequilibrar, primeiro passo que a gente observa, primeiro ponto, é a hiperqueratinização. É aquela pele que, região de testa principalmente, ela além da oleosidade tem um excesso de queratina, às vezes umas bolinhas que parecem comedão, mas não é, e você não consegue fazer extração e fica até meio decepcionada, porque na limpeza de pele você não consegue retirar e não vai conseguir mesmo, porque aquilo é hiperqueratinização. O acúmulo de células mortas bloqueia a saída natural de sebo, se mistura a essa queratina, entope essa região, né? E começa o processo que vai se dar aos comedões abertos, aos comedões fechados, mas eu tenho excesso de queratina. Ainda não é um comedão e geralmente é na região da testa, né? E aí a gente pode ter a formação de um micro comedão, por quê? Porque essa glândula, ela tá obstruída e cheia de sebo, e esse comedão, ou aberto ou fechado, né? Fechado ele é branquinho, aberto ele é preto, porque ele tem o sebo exposto ao oxigênio e oxida, mas já é o início da acne. É aí que a gente tem que controlar, né? Utilizando os tratamentos, Cincabinho, skincare também. Mas se você ainda não me conhece, eu sou Elisete Garcia. Eu tô na estética há 49 anos, tá? Eu sou formada em biologia, especialista em cosmetologia clínica. Já trabalhei em clínica de cirurgia plástica, fui pioneira do curso de estética no Brasil pelo Senac e hoje eu sou consultora de fábricas de cosmético, palestrante, mentora. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo de estética com raciocínio clínico, base fundamentada, para construir protocolos avançados e que não depende só daquela receitinha de bolo, aqui eu ensino isso. Sobre a estética inteligente. E aí já curte esse vídeo, compartilha, me ajuda a chegar a outras profissionais e se inscreve no meu canal, que aí você vai receber sempre um conteúdo fresquinho que eu coloco aqui. Mas vamos voltar lá para o nosso raciocínio. Lembrando que a acne, então, ela vem dessa etapa, mas nós estamos falando sobre a leitura que a gente está fazendo dessa pele, principalmente da mulher adulta. Excesso de oleosidade, algumas lesões, e eu tenho ali o início com a hiperqueratinização, depois os microcomedões e os comedões. Mas isso vai se expandir. Eu vou ter, através desse excesso de sebo, a proliferação de bactérias. E como o poro está obstruído, cheio de sebo, eu tenho uma bactéria que é a Cutibacterium acne, que ela se multiplica, ela se prolifera, fazendo a inflamação local. E geralmente a gente visualiza como uma pústula, que é uma lesão dura, né? A gente toca, ainda não tem o pus, e a cliente, ela se refere a essa lesão como uma espinha interna, né? Reconheceu agora o que eu queria dizer. Daí a gente vai expandindo da pápula, que é uma lesão dura, depois a pústula, que aí a gente já vê a pontinha de pus, que é uma lesão mole, mas ela pode começar tudo isso de uma forma invisível e se tornar um problema tão evidente que realmente eu vou ter um problema maior com a autoestima. E olha que interessante quando a gente fala de emoção, né? É um processo circular. A acne traz a baixa estima. A baixa estima piora a acne. E a acne é piorada e a autoestima também piora e isso vira um círculo. Então,
eu preciso fazer essa leitura para eu até poder oferecer um tratamento diferenciado, muito acolhedor para essa cliente. E fora tudo isso, gente, eu queria comentar sobre a acne escoriada. É um fator muito fundamental quando a gente fala de ansiedade, porque a pessoa ansiosa também cutuca muito a pele. Vamos falar o português claro. Ela acha que ela vai resolver aquele problema indo no espelho, com as unhas do jeito que estão, e vai achar que está extraindo a inflamação. Não, ela está piorando. Muitas vezes eu olho uma pele e essa pele está me dizendo que essa acne é ansiedade. Por quê? Porque eu tenho só algumas lesões inflamatórias nessa pele, mas eu tenho muito machucado nessa pele. Eu chego a ver a marca da unha. Isso a gente chama de acne escoriada. E essa pele está me dizendo que ali eu tenho um problema maior, que é a ansiedade. Outra coisa também, muitas vezes algum medicamento de uso contínuo para ansiedade também traz a piora da acne. Isso tudo diz muito com a avaliação. Quando eu falo que a avaliação é super importante, é sobre isso. Mas não é só isso. Aí eu tenho também a ação dos radicais livres, o estresse oxidativo, a poluição que penetra na nossa pele, e aí eu já tenho a ansiedade e eu tenho os radicais livres, e isso tudo ativa mediadores inflamatórios e gera uma sensibilidade, uma inflamação, dificulta a cicatrização, e eu vou ter possivelmente o agravamento da mancha até chegar numa hiperpigmentação pós-inflamatória, que são aquelas manchinhas amarronzadas onde eu tinha acne. Enquanto elas estiverem avermelhadas, ainda é um processo cicatricial. Mas se ela já tiver amarronzada, é por conta de ter tido uma inflamação e hiperpigmentou essa região. E aí eu posso ter também uma inflamação crônica. A ansiedade mantém o corpo o tempo todo em estado de alerta, né? É uma inflamação já sistêmica. A gente costuma dizer que nós somos seres inflamados. A gente está sempre no estresse, na ansiedade, no medo, na tensão, né? E esse estado inflamatório, ele amplia a resposta da pele, porque a pele nos recobre por inteiro. Ela tem uma ligação com os nossos órgãos, uma ligação com o nosso sistema nervoso, né? E ela não consegue agir contra aquela bactéria, Cutibacterium acne. Por quê? Porque a nossa pele se fragilizou tanto com o sintoma dessa ansiedade que a gente não consegue ter as bactérias do bem para tomar conta da minha pele. E quando eu digo que hábitos se agravam, né? É porque a gente não pode esquecer desses comportamentos. Por exemplo, a ansiedade traz noite mal dormida, circadiano comprometido desequilibra a pele. A cutucada que eu acabei de comentar, ela não vai gerar só a hiperpigmentação pós-inflamatória, ela vai gerar muitas vezes o processo inflamatório que talvez nem existisse. A alimentação, né? Não é que a alimentação exatamente vai causar acne, mas quando a pessoa está ansiosa, a tendência é se alimentar diferente, desequilibradamente. Então, todos esses fatores, né? Eles vão piorar essas crises e vão contribuir para a piora desse quadro clínico, entende? Como eu falei, é um círculo, né, que parece não ter fim. Então, gente, por isso que quando a gente fala de acne, principalmente em pacientes ansiosos, né, ou ansiosas, a gente não pode pensar só em secar a espinha. Vou usar secativo, vou usar peeling, vou usar ácido. O raciocínio clínico, ele precisa considerar o controle da oleosidade em primeiro lugar, a renovação celular de forma sutil, não causando mais inflamação. Principal ponto, equilibrar a microbiota cutânea, hidratar essa pele é fundamental. Reduzir a inflamação, trabalhar com ativos antioxidantes, antirradical livre, né? E dar suporte a esse paciente com o uso skincare. Não tem como fazer um tratamento se eu não mudar os hábitos diários, porque a minha pele é um órgão vivo, tá o tempo todo sendo alterada, né? Então eu preciso que ela faça parte dela usando o seu skincare de forma inteligente. Então, quando a gente fala de estética inteligente, a acne deixa de ser apenas um sintoma, né? Eu não vou tratar da acne. Ela passa a ser compreendida como uma linguagem, um reflexo direto das emoções e do equilíbrio interno. O que essa pele está me dizendo que esse paciente não disse? E a esteticista, que aprende a interpretar, né, essa linguagem da pele, ela também se torna capaz de oferecer protocolos muito mais eficazes, personalizados. Não somos psicólogos, somos esteticistas. Então, não faremos
um apoio psicológico, mas nós faremos o apoio de trazer a saúde e o equilíbrio para essa pele que já vai melhorar muito a baixa estima. Então, esse aqui é um espaço para profissional, para esteticista, que quer ir além daquele protocolo pronto, sabe? Aquela receita do bolo. Então, comenta aqui se fez sentido para você esse episódio. Vamos juntas fortalecer essa estética inteligente, né? E me diz, esse conteúdo agregou? Se agregou, deixa seu like, se inscreve no meu canal para não perder aí os próximos episódios, que eu vou dar continuidade nessa série A Pele Fala. E um beijo e até o próximo vídeo.